Intensidade do treino. Aqui vai um vídeo muito polêmico, eu sei, porque muitas mães acham que a intensidade ela tem que ser ou muito alta ou muito leve. E aqui eu vou explicar tintim por tintim, então é ideal que você preste muita atenção, tá? Em cada explicação. A intensidade do treino, ela não tem nada a ver com o que você imagina de eu ser iniciante, eu ser intermediária, eu ser avançada no treinamento. Ah, você é iniciante, você é uma mãe que recém entrou no programa, você não tinha nunca treinado antes, e a outra mamãe lá já é uma atleta, uma fisiculturista, a outra mamãe é uma mamãe só que já treina 2 ou 3 anos. Indiferente entre essa e essa mamãe. Mas como assim, Vanessa? Existe sim uma evolução de treinamento para cada tipo, exatamente, evolução existe. Mas agora, o treinamento, todas, independente da mamãe ser iniciante, intermediária e avançada, você vai agachar, você vai levantar, você vai empurrar, você vai fazer os movimentos que as outras mamães realizarem, ok? Só que o que que muda? Muda é que a sua carga de iniciante não vai ser a carga da intermediária e não vai ser a carga da avançada. Cada uma vai trabalhar com o estímulo que tem dentro daquele grupo de exercícios. Os exercícios do programa Treina Mamãe, eles são direcionados para a tua segurança, para a segurança do bom desenvolvimento do seu bebezinho. Então, quando você contratou meu serviço, você buscava por essa segurança. Você buscava em fazer algo correto, porque você é uma mãe que se preocupa, assim como eu, assim como as outras mães que fazem parte da comunidade que você vai encontrar agora. Então você está no caminho certo, porque você não vai ter diástase patológica, você não vai ter complicações do seu trabalho de parto, independente da via que você escolha, mesmo assim nós vamos preparar o seu corpo para isso, para cada dificuldade. Você não vai mudar a pressão intraabdominal para patológica, tá? Então ter realmente essa ruptura de tecido conjuntivo que acontece na grande maioria das mães por aí, justamente por fazer um treinamento totalmente equivocado. Então aqui eu vou te ensinar como lidar com a tua intensidade. A intensidade do treinamento que você vai dar, com os exercícios que você vai ter ali, vai partir da carga. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós usamos e utilizamos uma escala chamada escala de Borg. Essa escala lá vai medir os seus batimentos, literalmente. Se você está muito cansada, como é que está no seu treino, se você está usando uma carga muito elevada e como que funciona a escala de Borg. Nós vamos ter um parâmetro de escala de 6 a 20. Então, 6 a 20. Então, você vai medir assim, você vai lá, vai estar fazendo um agachamento. Nesse agachamento, você vai colocar o número de carga que você estava acostumado a colocar antes, ok? E aí você vai fazer um número de repetições propostos no seu planejamento de treino e você vai estipular pela escala de Borg o quanto que você está se sentindo cansado. Então, de 6 a 20, quanto que você está cansado? Se esse cansaço que você estimar for 15, significa que você está assim, ó, elevado de 15 para 20, né? Então, significa que você está no parâmetro que você tem que parar ali, porque provavelmente você já está ficando ofegante e não pode subir mais a carga. Se você chegar e disser assim, Vanessa, por exemplo, é 7, é 8. Então, significa que você pode aumentar a carga, progredir a carga. Por quê? Porque você não está se sentindo ofegante. Isso significa que seus batimentos eles não levaram ao ponto de que você se sinta muito cansado. Aí pode surgir a dúvida. Mas, Vanessa, para eu controlar a carga do treino, você não deveria dizer para mim qual carga devo colocar? Não. Por que que eu não vou dizer qual carga você tem que colocar? Porque quem está sentindo o treino não sou eu, é você. É você que está fazendo exercício com a carga. Então, se eu falar para você colocar 10 e não for 10, você pode sentir muito cansada com 10, porque eu falei para você colocar 10. Ou se você colocar 5, você pode não sentir nada, porque você está com 5, porque eu falei para estipular. Ah, mas como assim, Vani? Falam entre 60% da carga, 50% da carga, o outro 70% da carga. Não, isso não é real, porque isso é por um parâmetro geral. Você pode colocar a mesma carga que você colocava antes, desde que você consiga ativar o abdômen e consiga ativar o períneo. É mais simples do que você imagina. E você também vai colocar essa carga medindo a intensidade de quanto você está cansado ou não, da ofegância, de quanto você está se sentindo ofegante.
Vamos para um outro ponto importante, frequencímetro. Ah, mas então se eu tiver o frequencímetro, se eu tiver um relógio, posso medir? Para conhecer o seu corpo, você pode. Só que isso não é o que prevalece no treinamento. Porque antigamente os estudos mostravam a relação do frequencímetro para as mães, só que isso, mais uma vez, é algo geral, para um grupo geral de pessoas, de mães. Não para a individualidade de uma gestante, vamos supor, que está iniciante e outra que é atleta. Entende? Então, se você é iniciante, intermediária ou atleta em relação ao condicionamento físico, condicionamento, tá? Resistência, resistência muscular. Então, o que que acontece? A Fernanda vai estar lá colocando 10 quilos e a Marília vai estar colocando 20 quilos. A Fernanda, que está colocando 10 quilos, vai estar medindo os batimentos, o mesmo batimento, vamos supor, da Marília. Mas a Marília não chegou no nível máximo de intensidade que ela podia, não estando ofegante. E os batimentos dela podem aumentar naturalmente, até um pouco mais do que a outra, porque ela tem uma resistência maior. E isso significa que os batimentos dela podem elevar um pouquinho mais para ela ter resistência maior. E isso não deixar ela ofegante, não deixar ela cansada, porque uma coisa não tem a ver com a outra, ok? Então, a partir desse momento que você sabe como colocar essa carga, Vani, se eu fizer um teste máximo, vamos supor, eu vou fazer um teste máximo de repetições aí. Eu tô iniciante no treinamento, nunca treinei, não coloca peso. Faz com o peso do próprio corpo e vai colocando um por um depois, à medida que você vai evoluindo. Vanessa, eu sou intermediária. Pega uma carga, faz um teste máximo de repetições. Então, faz assim, ó. Pega o seu plano de treino, tem 10 repetições, tenta fazer 12 com a carga de 10 no agachamento. Agachamento goblet ou agachamento com halter ou sumo, o que tiver no seu planejamento de treino, ok? E aí você vai tentar colocar a carga lá e você vai ver se você vai ficar muito ofegante. Testa pela escala de Borg, de 6 a 20, quando eu estou me sentindo cansada. Bateu 15? Entre uma escala de 6 a 20 eu tô 15. Então o que você vai fazer? Baixa a carga do treino. Simples. Só baixar a carga. Lembrando que você tem que sempre ativar o abdômen períneo, que essa é a consciência que eu quero que você aprenda primeiro, para depois colocar a carga. Porque se não estiver fazendo uma execução bem feita, assim como eu faço nos vídeos te ensinando, e uma ativação bem feita, nada adianta colocar a carga. Porque aí você só vai adquirir lesões e não progressões, ok? Então vamos lá, depois desse princípio aqui, bora treinar.